Olá, queridos amigos, eu sou o pastor Antônio José e nós estamos de volta falando sobre os frutos iniciais da Reforma Protestante. E um dos grandes movimentos que surgiram no início da Reforma foi o movimento anabatista. O anabatismo é um movimento cristão do século XVI que vai surgir no início da Reforma Protestante e eles vão ser considerados como uma ala radical da Reforma. Eles não vão formar um único grupo ou igreja, porque haviam diversos grupos genericamente chamados de anabatista, com crenças, práticas diferentes e divergiam em várias questões. Enquanto a Reforma Protestante se consolidava na Alemanha, em 1525 ela estava a todo vapor em Zurique, na Suíça, sob o comando de Zwinglio, e 3 de seus colaboradores, Konrad Grebel, Felix Manz e George Blaurock, vão questionar uma prática herdada da antiga ordem religiosa, que era o pedobatismo, ou batismo de criança. Pois eles criam que apenas os adultos eram aptos a fazerem profissão de fé e a serem batizados mediante confissão pessoal de Jesus Cristo. Mas a igreja suíça batizava crianças, bem como a igreja luterana e posteriormente os reformados. Mas eles começaram a propagar esse novo conceito de batismo, que vai ser duramente rechaçado pelo Conselho Municipal de Zurique, que ordena a esses líderes, Konrad Grebel e Felix Manz, que parem de propagar esse ensino. E essa oposição vai se tornar cada vez mais ferrenha, porque 4 dias antes, o Conselho havia se reunido e ordenado aos pais que batizassem os seus infantes, sob pena de serem expulsos do território de Zurique. Mas Felix Manz reúne os radicais em sua casa para deliberarem sobre esta questão. Eles se reúnem, oram a Deus, pedem uma direção e após esta oração, eles tomam uma decisão que vai mudar suas vidas e também os rumos da Reforma Protestante. Porque em 1º de janeiro de 1525, eles realizam o primeiro batismo de adulto, porque George Blaurock se dirige a Konrad Grebel e o pede para que ele o batize à moda apostólica, mediante confissão pessoal em Jesus Cristo, o que Grebel imediatamente vai realizar. Após batizá-lo, Blaurock batiza os demais. Após eles se batizarem uns aos outros, eles vão agora batizar a igreja que está reunida em sua casa. E aqui nasce a Reforma Anabatista. Eles, então, após esse evento, se reúnem e partem para uma cidade próxima a Zurique, chamada Zuricon, e ali eles inauguram a primeira igreja de pensamento anabatista. Mas essa igreja vai durar apenas 2 anos, porque nesta época se estabelece a pena de morte para quem fosse pego sendo batizado como adulto. Os líderes fogem para outras regiões da Suíça e continuam pregando as boas novas, e alguns membros desta igreja retornam para a igreja estatal com medo de serem mortos como consequência de suas crenças. Mas em 1527, Felix Manz se torna o primeiro mártir da Reforma Anabatista. Ele vai ser condenado à morte por afogamento no chamado terceiro batismo, porque diziam os seus inimigos: se a água que os hereges querem é a água que os hereges terão. E em 1527 ele é morto por afogamento nas águas do rio que corta Zurique. Aliás, é bom salientar que esse nome anabatista não é um nome próprio dos anabatistas, porque os anabatistas, na verdade, eram um grupo de cristãos de pensamentos diferentes da Reforma Padrão, que vão se unir aqui e ali com os mesmos ideais. Eles não eram um grupo só, então era um movimento que surgia aqui e acolá, e eles tinham uma linha de pensamento diferente dos reformadores. E por isso eles vão receber esse nome de rebatizadores. E 3 grandes e importantes grupos de anabatistas vão se destacar nesse período. Os irmãos suíços, Konrad Grebel e Felix Manz na Suíça, obviamente, os luteritas na Morávia e os menonitas no norte da Alemanha e nos Países Baixos. E eles vão concordar em uma grande questão, que era a separação da igreja e Estado.
porque apesar da ênfase de Lutero na religião pessoal, as igrejas luteranas eram igrejas estabelecidas e retiveram um clero ordenado que determinava que a população de determinado território eram luteranos, eram membros da igreja, porque era assim que funcionava. Se alguém nascesse num território católico, obrigatoriamente ele nascia católico, vivia católico, morria católico, sem precisar se converter, sem precisar crer, sem nenhuma convicção de nada, só porque nasceram numa região dominada por determinada religião. Se você nascesse numa região luterana, ou numa região zwingliana, ou numa região anglicana, você obrigatoriamente era parte daquela religião, porque aquela região era dominada por essa região. O que os anabatistas não vão aceitar. Eles não queriam ser protestantes, luteranos, só porque nasceram numa região luterana. Eles não queriam ser católicos, eles não queriam ser anglicanos, só porque nasceram na Inglaterra. Eles queriam ter o direito de escolher a sua própria religião, que nessa época era impossível. Se você nascesse numa determinada região, dependendo da religião que dominava ali, você obrigatoriamente era membro daquela igreja, porque é ali que ela dominava. E os anabatistas acreditavam que a igreja é uma comunidade livre de santos, de discípulos, que vivem comungando da mesma fé em meio a um mundo perverso. E eles não querem participar da igreja do Estado, eles querem uma igreja livre. E eles vão se recusar terminantemente a participar do poder mundano, que incluía portar armas, porque eles vão se tornar pacifistas, prestar juramentos, participar do alistamento militar e participar de qualquer instituição política, o que para o século XVI, isso ou essa independência da sociedade cívica civil ou social civil era considerada como algo sedioso e revolucionário, o que vai gerar para eles uma grande perseguição, porque eles vão ser perseguidos tanto por católicos quanto por protestantes, e eles vão ser duramente perseguidos. E conta-se que nos anos da Reforma cerca de 4 a 5 mil anabatistas foram mortos por espada, por fogo e por afogamento. Esse é um breve resumo da história dos anabatistas, que é muito interessante, que precisa ser conhecido. Porque, de uma certa forma, as igrejas atuais, modernas, elas estão muito mais próximas do pensamento anabatista do que do pensamento das igrejas historicamente nascidas no século XVI, no período da Reforma Protestante, como luteranos, como os calvinistas e anglicanos. Porque a Reforma anabatista, ela vai fugir ao padrão dos reformadores, por isso que ela é chamada de Reforma Radical. Embora o luteranismo tenha iniciado a Reforma Protestante, eles ainda tinham algo muito comum com o catolicismo oficial, porque a igreja luterana ainda recebia subsídio e apoio do Estado, e o protestantismo oficial, um pouco diferido do catolicismo oficial, o que vai ser duramente rebatido pelos anabatistas. Então, essa é a história dos anabatistas, convido você a conhecê-la, que é uma história extraordinária que precisa ser conhecida por todos. Um abraço a todos, espero que você tenha gostado e até a próxima, se Deus quiser.